Paz, irmãos, eu sou o pastor Marco Feliciano e quero lhe agradecer por adquirir uma mensagem através de DVD, daquelas que o Senhor Deus tem me dado e tem colocado em nosso coração. A mensagem que você vai ouvir agora, ou melhor, daqui a alguns momentos, vai impactar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mexer com a sua alma, vai trazer uma experiência com Deus como você jamais sonhou em ter em toda a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida que daqui a alguns momentos a sua história vai mudar. Quero também, mais uma vez, te agradecer por ter adquirido essa mensagem, porque através dela você me ajuda a sustentar esse ministério. O ministério É Hora de Semear Fogo, esse ministério que Deus colocou sobre os meus ombros, é um ministério pesado. Nós temos muitas famílias que dependem da vida desse ministério, daquilo que o Senhor nos dá, por isso vivemos da fé e da venda desses materiais. Assim como você adquiriu esta mensagem, adquira outras mensagens como nós temos aí gravado. Nós temos dezenas de temas que você pode adquirir através do nosso telefone, que está aparecendo aí no seu vídeo agora, 021-2497-4610, ou através do nosso site, www.marcofeliciano.com.br. Adquirindo essas mensagens em DVDs, em CDs ou até mesmo em livros, como nós temos aí uma gama de material, um leque de materiais que o Senhor tem nos dado, você me ajuda a manter esse ministério em evidência, você ajuda esse ministério a ficar de pé e me dá graça para poder continuar a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, eu quero te agradecer e espero, mais uma vez, que você e sua casa e todos que estiverem perto de você sejam impactados por Deus agora, porque vem aí uma avalanche do céu através dessa mensagem, em nome de Jesus. Os que trouxeram a Bíblia, sem perca de tempo, abram-na comigo agora no segundo livro do Velho Testamento, livro do Êxodo. E vem mesmo. Êxodo, capítulo de número 2. E o versículo de número 10. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu Deus do céu. Não tem cadeira aí não, irmãos? Hoje nós vamos ser arrebatados aqui. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas eu o tirei. Fecha a Bíblia, coloque em algum lugar. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Pegue na mão dele e aperte com carinho até falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Oh, glória. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te glorifico. Eu te exalto na noite deste dia. Te glorifico porque te conheço. Te exalto porque o Senhor é o Deus de Israel e o Deus deste povo aqui. Na noite deste dia eu tenho certeza que o Senhor preparou um grande banquete e todos nós iremos nos fartar diante da sua presença. Senhor, antes que eu comece a pregar, eu lhe faço 2 pedidos. O primeiro pedido é que ao redor deste público, ao redor desta grande igreja, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado, onde houver um espírito desencarnado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que vai descer sobre este lugar. O segundo pedido, Jesus, é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do seu palácio sobre este lugar agora e envia do céu para a terra uma comitiva angelical. Eu quero anjos de fogo aqui neste lugar. Eles comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, Senhor.
Eu te glorifico, eu te exalto. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Amém, amém e amém. Os que podem dar um glória a Deus, façam. Glória a Deus. É hoje. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, eu sei que esse lugar está quente, mas vai ficar mais quente ainda. Eu quero lhe convidar agora para alguns momentos meditarmos na palavra do Senhor. E daqui a pouco, então, desapertaremos o cinto e faremos uma viagem para dentro do coração de Deus. Amém? Só para não perdermos o costume, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: é hoje. Não, diga para ele: é hoje. Que todas as maldições, que toda a frustração, que todo o complexo vai ser jogado por terra. Porque eu creio em milagres. Parabéns ao Ministério Apacentar, parabéns a todos vocês. Essa vitória é de todo o povo de Deus, não é? Pastor Márcio, que ficou aqui conosco hoje, é um prazer tê-lo aqui. Companheiros que vieram comigo, pastores. Tem um pastor de São Paulo, o pastor Luiz Renato. Fica de pé aí, pastor Luiz Renato. Olha para a cara desse homem, irmão. Vê se ele tem cara de louco. Você não viu nada. Esse é um amigo, é um profeta, é um homem de Deus. Quando eu estou passando pelo vale, é para ele que eu ligo. Esse é o meu amigo. Hoje você não sai daqui. Se você precisar de ouvir Deus falar com você, para ele no final do culto aqui. Amém? Deus te abençoe. Parabéns. Obrigado por ter vindo. Mas, senhoras e senhores, quando eu abro a minha Bíblia no livro do Êxodo, aqui no capítulo 2, em apreço, no versículo 10, eu fico muito feliz. Fico feliz porque vejo que as palavras do Senhor são verdadeiras e as promessas do Senhor são eternas. Quem está debaixo de uma promessa não pode sair daqui triste, porque aquele que prometeu é fiel e justo para trazer à realidade a promessa. Mas, para explicar sobre o nascimento deste rapaz, que hoje vai ser muito familiar à sua vida, eu quero lhe convidar apenas a abrir a mente para um pouquinho de conhecimento. Israel estava na terra do Egito há mais de 400 anos. José estava morto. O faraó que havia feito com ele um pacto de aliança estava morto também. Os que vieram na sequência nada entendiam de aliança, nada entendiam de pactos, e por isso Israel deixou de ser amigo ao povo egípcio e passaram a ser subjugados. Neste período, do capítulo 2 do livro do Êxodo, onde nós lemos, Israel já não era mais amigo. Israel era agora uma nação aprisionada. Eram escravos. Escravos eram a tal ponto que passaram o restante da sua existência nesta terra cozendo tijolos, trabalhando nas beiras do rio Nilo, cavando a mão no barro, na argila, misturando ao capim seco daquelas pairagens, levando aos fornos que estavam no meio do deserto, fazendo blocos gigantescos, talvez do tamanho daqueles que compuseram as grandes pirâmides do Egito. O reino de Faraó está agora alicerçado. Israel não é visto mais como amigo, repito. São vistos agora como mão de obra gratuita. Aliás, a única coisa que Israel recebia nesta época era um prato de comida, um prato de sopa. Uma sopa não feita com os condimentos e com um pouquinho de amor, como aquele que a sua mãe faz para você. Não tinha sazon naquela época. Aquela sopa era feita com o resto da mesa do faraó. Tudo que sobrava do palácio era misturado à água, agregado a um pouquinho de qualquer tipo de condimento, e o que restava para o povo comer era uma espécie de lavagem. Acotovele o seu irmão, diga: eles estavam acostumados a comer lavagem. Diga: foi por isso que quando deixaram o Egito, ao olharem para Moisés, falam assim: nós temos saudades da cebola e do pepino, porque cebola e pepino eram um churrasco para eles. Quando eles estavam muito felizes, trabalhavam direito, o faraó mandava dar cebola e pepino para eles. Para quem só comia lavagem, isso era um grande presente. Esta época era negra, era tétrica em Israel. O faraó que agora está presente havia feito um pacto, uma aliança inconscientemente com Satanás. Satanás havia tentado burlar a lei de Deus. Por causa da profecia de Gênesis 3:15, da qual está escrito que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Satanás, sabendo que viria um povo, este povo especial geraria o Messias, sabedor ele que eram judeus, Faraó então faz aquilo que nem sem saber, inconscientemente empresta o coração a Satanás, e Satanás determina o bloqueio do crescimento dos judeus na terra. Por isso,
Faraó lançou uma maldição sobre os judeus, dizendo que todo menino do sexo masculino que nascesse entre as hebreias deveria morrer, deveria sucumbir, deveria ser assassinado. Inconscientemente falando, o próprio Faraó estava de braços dados com Satanás para tentar bloquear a chegada da salvação à raça humana. Talvez seja por isso que o próprio Deus tenha endurecido o coração dele para ele ver a morte e não a salvação. Porque o pecado de Faraó não era contra um povo, era contra a raça humana inteira. Neste período, Israel se dividiu em dois. Havia dois Israéis presos naquela terra. O primeiro era aqueles que estavam acostumados à terra do Egito. Estavam acostumados a viver como escravos. Estavam acostumados a comer daquilo que sobrava da mesa de Faraó. Estavam acostumados a levar uma vida pagã. Estavam acostumados a levar uma vida abaixo da média, ao ponto de se acostumarem a serem escravos. Esse povo levantava, trabalhava, comia sua sopa rala, quando muito pepino e cebola, e dormia como se nada houvesse acontecido. Mas havia um outro Israel lá no meio. Um povo que, mesmo fosse um número pequeno, não deixavam de crer nas promessas de Deus. E que, mesmo estando aprisionados no corpo, não estavam aprisionados na alma. Estando livres da alma, mesmo estando com as mãos e os pés acorrentados, a alma deles tinha liberdade de ir até o trono de Deus e reclamar as promessas do Senhor que Ele havia feito. Quando eu abro um parênteses nessa mensagem para começar a explicar, eu não sei como essa mensagem chegará no seu coração, também não estou muito interessado nisso. Eu só quero que você coma tudo aquilo que Deus quer que eu dê aqui. A igreja do Senhor também está dividida nesses dois povos. Estamos todos no Egito, querendo você ou não. Estamos todos aqui nesta terra, porque esta terra é para nós uma espécie de escravidão. Só que tem duas igrejas dentro deste mundo. Uma parte dela está acostumada com o Egito. Uma parte dela está acostumada a comer lavagem, a comer pepino, a comer cebola. A outra parte está aqui dentro agora, pedindo a Deus liberdade na terra, pedindo a Deus paz no coração. Pasme você, o que tem gente acostumado a comer a pepino e cebola. Eu não sei vocês aqui de uma grande cidade como é que fazem, mas a gente lá do meio da roça, pepino e cebola é um problema pra gente. Inclusive um matuto da roça lá do nosso interior cantou uma música que fez muito sucesso no Brasil. Eu não quero mais pepino, nem do grosso e nem do fino. Eu não sei se alguém aqui é tão velho quanto eu que se lembra dessa música. Porque lá para nós no interior, pepino é símbolo de problema. Todas as vezes que alguém está com problema, a gente diz, poxa, eu tenho um pepino para descascar. Estou com um pepino na minha vida, isso é problema. E cebola, toda vez que eu pego a tal da cebola, eu acabo chorando. Cebola é símbolo de tristeza e de choro. O que tem de gente acostumada a viver uma vida enrolada no meio de problema. E uma vida acostumada a chorar por causa desses outros problemas. Mas eu tenho um povo aqui que quer muito mais do que isso. Eu tenho um povo aqui hoje que vem em busca do maná. Tem um povo aqui que quer maná, quer coisa revelada. Se você quer isso, levante a mão direita. Coloque no ombro do seu irmão, chacoalhe ele até ele ficar irritado. Irrita ele. E diga para ele, chega de cebola. Da outra metade do povo, desses que não acostumaram com este movimento de Satanás na terra, eles dobravam o joelho e oravam. E a minha Bíblia diz que o clamor do povo chegou diante do coração de Deus. E quando o louvor do povo, a adoração, o clamor deles toca o coração de Deus, Deus faz aquilo que ele é acostumado a fazer. Deus cria uma situação de milagre. Deus pega no meio daquele povo, da metade daquele povo que acreditavam que Deus poderia inverter a situação, pega uma mulher entre eles chamada Joquebede, diga para o seu irmão, Joquebede, casada com Arão, diga para o seu irmão, Arão, pais de 2 filhos, Arão e Miriam. Olhe para cá, estes 4 seres serão agora encarregados de uma transferência de unção do céu para a terra. Deus está procurando entre eles alguém disposto a crer no avivamento, e esta família acreditava. A tal ponto que um belo dia, acompanhe comigo esta viagem que vou fazer. Quero que você entre comigo pelas terras do Egito. O sol já está se pondo. Os escravos estão voltando acorrentados para suas casas. Haja visto que as casas deles agora não eram de alvenarias. Eram tendas feitas com peles de animais. Eles não tinham luxo, não tinham uma vida abençoada. Eram agregados à cultura do Egito agora. Quero que você acompanhe este casal voltando para casa, Arão e Joquebede. Não são belos, não são bonitos, não estão perfumados e não estão bem vestidos. Eram escravos. Quando atravessam a porta da sua tenda, sob uma mesa de madeira que estava sendo iluminada possivelmente por um candelabro, porque esta era a luz que eles usavam,
A luz do candelabro, trepidando sobre as suas sombras, provocava uma espécie de silhueta sobre aquela tenda. Eles olham para o chão e estão os seus 2 filhos dormindo, Arão e Miriam. Quando olham para a mesa, o que havia sobrado, o pagamento do dia estava ali. 2 cuias de madeira, um copo de água, uma água suja, haja visto, água do rio Nilo, barrenta. E sobre aquelas cuias, uma lavagem. Este era o presente, o pagamento do dia. A mulher e o marido estão mexendo a sopa, estão comendo. De repente a mulher, meio sem fome, eu acredito, olha para os olhos do marido e diz: filho, precisamos conversar. E ele: diga, mulher, estou com um problema. Que problema? O meu ciclo menstrual parou. Meu corpo começou a receber informações de hormônios que estão me fazendo ficar diferente. A última vez que eu estive assim foi quando eu estive grávida dos nossos 2 filhos. Momento de tensão na mesa, silêncio. Se fosse em outra época, se fosse anos anteriores a esta situação, quando o marido hebreu recebia a notícia que a mulher estava grávida, ele saltaria dentro do lar, ele gritaria, ele abriria a porta da sua tenda, iria na tenda do vizinho e dizia assim: Deus visitou a minha casa, o Senhor tem visitado a minha esposa e vai me dar um filho. Ele voltaria para dentro da tenda, colocaria as 2 mãos em cima da barriga da mulher e dizia assim: Deus Jeová, me abençoe com um varão, me dê um menino que vai levar o meu nome por toda a posteridade. Se fosse em outra época, esse homem sacrificaria ao seu Deus, levantaria um altar com 12 pedras e levantaria a Deus o melhor, daria a Deus o melhor que ele tinha. Mas se fosse em outra época, porque agora a notícia da bênção vem em forma de maldição. Eles não tinham método para saber do que é que estariam grávidos. Não havia um método contraceptivo a não ser aquele natural que todo ser humano já conhecia. Se fosse um menino, a lei marcial de Satanás era essa: todo menino deve morrer. Agora a família está com peso no coração. O que era para ser motivo de felicidade, alegria e bênção virou motivo de desgraça, de tensão, de sofrimento, de peso nos ombros deles. O marido não sorri, ele não canta, ele não aplaude. Ele pega nas mãos da mulher e acredita e diz assim: filha, vamos orar. Vamos orar para que Deus faça algo melhor do que a gente tem visto aqui na terra do Egito. Eu imagino os 2 dobrando o joelho e pela primeira vez na vida um judeu faz uma oração contrária. Pastor Marco, que loucura é essa? Você vai entender. Faz uma oração contrária, porque a oração de todo pai judeu era esse: Deus me deu um menino. Porque isso era honra para a família. A Bíblia Sagrada que você tem nas mãos, o Velho Testamento é um testamento completamente machista. O valor de uma mulher no Velho Testamento era irrisório. O valor de uma mulher equivalia à condição dela gerar ou não gerar filhos. Se ela pudesse dar um filho ao seu marido e fosse homem, ela era aplaudida. Se nascesse uma menina, ela era repudiada. Sabia disso? A Bíblia diz que quando a mulher engravidava de uma outra menina, ela passava 40 dias impura. E quando engravidava de um menino, eram apenas 7 dias impura. Até hoje os judeus ortodoxos, aqueles que vestem roupa preta, aquele chapeuzinho preto e tem aquela barba comprida, quando chegam perto do muro das lamentações, a oração deles se inicia assim: Deus, obrigado por eu não ter nascido mulher, por causa da tradição deles. Agora imagine você, um judeu, dobrando o joelho, com lágrimas nos olhos, de mãos dadas com a sua esposa, dizendo: Deus, me dá uma menina, que venha uma menininha bonita. Porque se vier um menino, eu vou ter que matar ele. Ou o faraó vai mandar matar. E eu não quero o sangue dessa criança sobre a minha vida, sobre a minha existência. Termino aquela oração. Parece que acabou o problema. Não, o problema estava só começando. 9 meses depois, dia após dia, profetizando sobre a barriga da esposa, que além de estar grávida, trabalhava igual uma mula no meio do Egito, carregando tijolos, água, barro, sem se alimentar direito. Foi uma gravidez truncada, uma gravidez truculenta. Estão dentro de casa. A mulher começa a sentir as dores do parto. O marido grita pelas parteiras que recebiam um salário da mão de Faraó. Uma parteira entra e diz assim: Senhor, pegue as suas crianças, saia para fora da tenda. O pai pega na mão de Miriam e de Arão, saem do lado de fora e começam a orar, porque sabem que alguma coisa estava acontecendo. Quando eles começam a orar, os gritos da mãe dentro de casa, as entranhas dela se dilatando, se rasgando por completo. A parteira recebe o filho que está saindo das entranhas de Joquebede e por um momento de silêncio. Todo mundo espera que alguém grite, que cante, que alguém saia do lado de fora e diga assim: ei, nasceu uma bênção. Mas de repente, choro, um grito diferente. O marido entra dentro da tenda e vê a mulher de cócoras, com as suas entranhas rasgadas, gritando, implorando a parteira: não mate o meu filho. A parteira tem um bebê na mão e na outra mão ela tem uma faca, um cutelo.
ela tem uma adaga com a qual ela cortou o cordão umbilical. E ela diz, olha, Faraó mandou matar, eu não posso bloquear. Se eu não fizer isso, eu não vou ter o que comer. Se eu não matar este menino, eu vou perder a minha profissão. É Faraó quem manda. E a mãe continua implorando, não mate o meu filho. O pai entra dentro da tenda, as crianças entram atrás, está todo mundo gritando e chorando. O pai, pela primeira vez na vida também, veja um judeu dobrar o joelho aos pés de uma mulher, agarrar os pés e dizer assim, moça, senhora, não mate meu filho, ele não tem culpa de estar aqui. Nós oramos 9 meses para Deus não mandá-lo. Se Deus mandou, é porque ele deve ter alguma coisa na vida dele. Senhora, não mate meu filho. A situação é tétrica, é tensa. Tira os olhos da terra, suba as estrelas comigo. Atravesse o primeiro céu, céu atmosférico. Atravesse o segundo céu, o céu cósmico. Chegue comigo no céu da majestade da glória divina. Venha ao lado do palácio de Deus e veja uma janela aberta. Quem está debruçado sobre ela? O Senhor grande e forte, poderoso na batalha. Ele é o Senhor da glória. Ele está debruçado sobre a janela do céu. Ele está emocionado com tudo que está acontecendo. E eu quero que você imagine como eu imaginei. Deus do céu chamando os anjos, chamando todos que estão lá perto. Ele veio cá, olhe lá para baixo, me digam o que é que vocês veem. Eu imagino anjos olhando para baixo e dizendo, Senhor, nós vemos uma criança que está para ser morta, um bebê que está trazendo tristeza para os pais. Eu imagino Deus dizendo, se vocês vissem como eu vejo, se vocês enxergassem onde eu enxergo, se vocês pudessem entender o que eu entendo, ali não está só um bebê que está nascendo rejeitado, ali está um avivamento que foi gerado na terra. Abre a sua alma para receber o que eu vou dizer aqui. Deus tem falado comigo esses dias, que esses trabalhos que estamos começando aqui, nesta igreja aqui no Rio de Janeiro, os senhores têm transformado esses cultos não apenas em cultos de barulho de avivamento. Isto aqui são cultos onde serão gerados avivalistas que vão incendiar este estado. Escute o que o Senhor me disse. Quando eu estava lendo essa história, o Senhor disse, filho, para que eu provoque um avivamento de libertação na terra, eu preciso de alguém que esteja disposto a ter uma gravidez, ainda que esta gravidez vale custar muito caro. Todo avivamento começa com o nascimento de um bebê. Quando Jesus nasceu, ele pôs o inferno de cabeça para baixo, pés para cima. Quando algumas pessoas nasceram, influenciaram a sua vida. Quando o Gandhi nasceu, quando grandes líderes nasceram, eles não nasceram porque não nasceram de forma metafísica, nasceram de uma maneira comum, mas ao nascerem, mudaram a sua época, mudaram a sua era, mudaram a sua geração. Eu quero transportar isso para o mundo espiritual, dizer que você só nasceu porque Deus queria fazer de você o maior avivamento que a sua casa, o seu bairro, a sua cidade já havia visto, já havia conquistado. Todo crente que deseja a glória, que deseja esse poder de Deus, que deseja esse avivamento, tem que estar preparado para o sofrimento. Porque não há graça em você receber algo que não lhe custe nada. Aquilo que nada custa também não vale nada. Agora, todo avivamento que vai gerar tristeza, como gerou no coração desta mulher e deste homem, isto vai transformar o mundo. Ei, escute, todo avivamento vem através de uma gestação. A igreja no Rio de Janeiro está gestante. E eu profetizo que mesmo essa gravidez sendo dolorida, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo rejeitada, esta gravidez vai vingar, que vai sair desta terra. Quem acredita nisso, dê um grito de glória. Pois bem, a parteira ainda está com a faca na mão, também está com o bebê na outra mão. A faca vai tocar o pescoço do bebê. Alguma coisa precisa acontecer, uma surpresa precisa acontecer. E não é que Deus, o Senhor da glória, deixa eu lhe contar uma coisa pessoal. Desde criança eu acreditava muito na história do tal do Cupido. Quem já ouviu falar de Cupido? Eu achava que era só um anjinho com as costas que tinha uma flechinha do amor. Descobri depois que o Cupido é um deus da mitologia grega. E eu passei a abominar. Fizeram este Cupido porque eles acreditavam que não havia um Deus de amor. Eles não conhecem Jeová. Ninguém entende mais de amor do que o meu Deus. Tanto é que Ele amou o mundo de tal maneira. Está entendendo? Você não está aqui porque você é bonitinho. Você não está aqui porque você tem um cheirinho diferente. Deus não te trouxe para cá porque você parece um manequim de vitrine de terno. Não. Você está aqui porque Deus amou. E o tal do amor é cego. O tal do amor é cego, a gente não prega isso, a raça humana não prega isso, pastor Joel.
Não é assim, a gente vê essas mulheres bonitas andando com esses homens feios e vice-versa. Cada homem bonito andando com as mulheres parece uma baranga, é uma coisa esquisita. Aí você vai falar com ele, não, o amor é cego. Pois bem, você só está aqui porque Deus te amou cegamente. Deus não te amou pelo que você tem, Deus te amou pelo que você é. Você é a grande paixão de Deus nessa terra. Mão direita para cima, bate no peito, bate até fazer barulho. Olhe para a pessoa do seu lado e diz assim: você pode não acreditar. Diga, aliás, às vezes até eu tenho dificuldade de acreditar. Diga, mas Deus é apaixonado por mim. E quem ama, cuida. É por isso que você está guardado debaixo da sombra do Onipotente. Lá da janela do céu, Deus só mira o coração da parteira. A parteira que já queria matar, agora olha para o bebê, o coração dela acelera, dá um desarranjo intestinal nela. Todo mundo esperando ela dar o golpe de misericórdia, matar o bebê. E de repente, olha, eu não sei o que está acontecendo. Mas de repente eu estou temendo ao Deus de vocês. A parteira não mata o menino. Ela entrega o menino na mão do pai e da mãe, está tremendo. Ela vai saindo dentro da tenda. Ela devia ter saído em silêncio, mas eu acredito que ela saiu e virou para trás. Ei, eu não matei o menino, mas era melhor ele ter nascido abortado. Porque se alguém descobrir que essa criança vive aqui dentro, vocês estão condenados à morte. Porque Faraó é impiedoso. Faraó é impiedoso. Eles continuam vivendo, eu não sei como. Não sei se eles mentiram acerca do nascimento. Não sei se eles apenas omitiram. Eu sei que eles conseguiram ficar com a criança dentro de casa, sem que ninguém fosse lhes atormentar. Mas era muito difícil. Porque essa criança passou por sérias situações. Vou dizer coisa agora que você nunca ouviu. Prepara para chorar. Primeiro, embora a família amasse aquela criança, porque o amor do pai e da mãe é um amor natural que sai de dentro deles, aquela família não acreditava que o bebê ia ficar vivo. Pergunte para mim, como o senhor sabe disso, pastor? É revelação. Pergunte como. Você já viu uma mãe e um pai ter um bebezinho nas mãos, e o bebê ficar 3 meses com eles e eles não colocar nome nele? Quem colocou o nome nele foi uma egípcia. Por que a mãe e o pai não colocaram o nome nele? Por quê? Porque nem o pai e a mãe acreditavam que ele iria sobreviver. O dia que Deus me falou isso, eu dei 3 pulos dentro do quarto. Porque Deus falou comigo: o que tem de gente na igreja, filho, que são frutos de oração, de avivamento. Gente que não tem muito atrativo pessoal, mas eu trouxe para minha casa. E as pessoas têm dificuldade em dar nome para ele como de evangelista. Esse menino era um pagãozinho. Lá no interior de São Paulo dizem assim, que o menino que não é, a criança que não é batizada e não tem nome é pagão. Ele era um pagão para as pessoas da terra. O pai e a mãe estavam apenas dando sequência na vida porque acreditavam que ele ia morrer. Pergunte para mim se existia razões para eles pensarem assim. Existia. E vou lhes dar 3 razões, pelo menos, pelas quais esse bebê deveria ter morrido. Primeiro, a mãe era escrava. Só comia lavagem. Uma gravidez complicada. O bebê nasceu. Que alimento essa mãe tinha para dar para o bebê? A mãe precisa ser alimentada também. Se ela não era alimentada, como é que ele ia dar leite para a criança? Eu estive na África. Eu vi mulheres grávidas darem à luz a crianças e as suas mamas secas, sem vida. Porque não eram alimentadas. Se não eram alimentadas, não podiam gerar alimento. Que comida essa criança comia? Ah, pastor, ele tomava leite de vaca. Quem disse que escravo tinha esse direito? Quem disse que escravo se alimentava direito, comia bem? Eles eram escravos. O escravo era número. Morria um, sepultavam, levantavam mais 10. Essa criança não se alimentava direito. Segundo, todo bebê precisa de sol. O bebê nasce, a mãe leva ele para tomar sol. Essa criança não podia tomar banho de sol. Porque se alguém visse ela do lado de fora, alguém ia dizer, olha, o menino viveu. Faraó ia descobrir, alguém ia matar o bebê. Porque soldados dos egípcios faziam a ronda ao redor do grupo escravo judeu.
Então essa criança não podia ver a luz do sol. Plantas sem sol morrem. O fundo do mar, por falta de sol, os peixes nascem todos com anomalias, porque precisam do sol. Essa criança não tinha alimento e também não tinha sol. Terceiro, qual é a linguagem do bebê? Como é que a mãe entende a linguagem do bebê? Quando ele não ouvir, quando ele... Então o choro é a maneira dele se comunicar com o mundo exterior. Essa criança não podia chorar, porque quando ela chorava, se alguém do lado de fora escutasse o choro do bebê, curiosidade, todas as vezes que ele ameaçava chorar, alguém vinha e tapava a boca dele. É mistério mesmo. Olhe para mim. Satanás decretou a morte de muitos que estão aqui, porque primeiro, andam congregando em lugares que não têm alimento. Por isso estão vindo para cá, para ser alimentados. Fazem certinho. Segundo, quantos que precisam do brilho do sol da justiça e não tem, vivem debaixo da sombra do vale da morte. Não fica triste. Não faz essa cara de derrotado, não. Não sinta pena de si mesmo, porque eu tenho uma palavra linda para você. Agora olhe para mim. Todo mundo espera que um bebê que não vê a luz do sol, que não se alimenta e não pode chorar, todo mundo espera que ele morra, por isso ninguém dá nome para ele. Só que a minha Bíblia fala diferente. 3 meses depois, o menino estava forte, bonito, vigoroso, famoso. Por quê? Você tem uma chamada de Deus, e eu acredito nela. Agora deixa-me lhe dar um outro conselho, olhe para mim. Não deixe que ninguém diga a você o que fazer acerca da sua chamada. Só ouça bons conselhos. Se afaste de invejosos. Se afaste de frustrados. Não fique perto de pessoas que são inferiores a você no mundo espiritual, está entendendo? Não caminhe com gente que só olha para baixo. Um cego não pode guiar o outro, está entendendo? Recicle as suas amizades. Recicle as palavras que você ouve. Porque a partir de hoje Deus tem um compromisso sério com você. Você é o avivamento esperado na terra. Crê nisso? Dá mais um grito de glória a Deus. Olha para cá. 3 meses depois o menino estava como? Forte como? Faz assim pro senhor. Fala, o menino estava assim, ó. Pergunte pro seu irmão, como? Diga, daqui ele já tomava um chazinho. Um chazinho da raiz de Jessé. Ouviu, entendeu? Olha para cá. Como o menino não morria? Porque ninguém pode matar um avivamento. Um belo dia, a mãe e o pai chegam no trabalho, um senta do lado do outro. Estão chorando de novo. Agora não tem 2 deitados no chão, tem 3. Arão, Miriam e o pagãozinho, sem nome. O pai e a mãe olham para eles assim, temos um problema. Diz, a nossa vida está cheia de problemas. O que a gente faz com ele agora? Nascer, ele nasceu, e agora? Nós estamos arriscando demais. Segurar um bebê aqui, recém-nascido, a gente segura. Mas como é que segura? Esse moleque está grande, está crescendo, está forte. Segurar um bebê com saúde, irmão, é difícil. Eu tenho 3 bebês em casa. A última, Camille, está com 2 aninhos. A menina que trabalha com a Camille já emagreceu uns 5 quilos. Não dá conta de correr atrás dela. O bebê tem saúde. Quem segura? Alguém que tem saúde. A mãe e o pai então chorando, diz assim, nós vamos ter que sumir com ele. Vamos ter que matá-lo. Vamos ter que dar um jeito. O arrependimento começa a nascer no coração deles. Por que a gente ficou grávido dele? Porque o peso da responsabilidade é demais, é grande. Uma vez que você desejou avivamento, por favor, não se arrependa dele. Não fique dizendo, por que eu não abortei isso antes? Não, entrou na chuva, tem que se molhar.
Ah, pastor, mas é difícil. Vamos me perseguir. Irmão, perseguição é bom. É o que eu digo. Minhas maiores vitórias foram nos piores momentos de luta. Quando eu subo pro meio do monte para orar de madrugada, quando eu ligo pro Renato desesperado, 3 meses, eu falo, Renato, grita daí, porque o negócio tá sério aqui. Aí arranco ele com aquele calção, aquela cerola dele vermelha, com um monte de bolinha, assim, tem que dobrar o joelho. Sai da casa e vai dobrar o joelho debaixo de uma laranjeira para gritar comigo. É bom, porque desperta a gente. Olhe para cá. 3 meses depois, o pai e a mãe resolvem que devem jogá-lo nas águas do rio Nilo. Está preparado para ser jogado para fora da sua casa? Lá vai o pagãozinho dentro de um cesto. Aquele cesto já era uma espécie de caixãozinho. Sabia que já fizeram o seu caixão? Sabia que já cavaram a cova para te jogar com o caixãozinho e tudo? Eles só não contavam com uma coisa. Pergunta para mim, com o que, pastor? Com a astúcia de Deus. Quando jogam ele nas águas do rio. Ei, é rio? Diga pro seu irmão, rio. Diga, era um rio? Rio Nilo. Não, faça força para falar Nilo. O rio Nilo era um rio de centenas de quilômetros de extensão no Oriente. Era um rio que embarcações passavam por ele, trafegavam por ele. No leito do rio, em épocas de violência, de tempestade, barcos tombavam. Não bastasse isso, aquele rio era a morada de todos os leviatãs. Sabe quem é um leviatã? Aquele monstro da água que Jó fala sobre ele. O leviatã era um crocodilo, um jacaré de 3 metros de comprimento. A boca dele aberta pode engolir um homem em estado adulto. E onde foi que jogaram Moisés? Lá. Era para acabar com ele. Inconscientemente, eu não estou acusando a mãe e o pai dele, não. Eu estou dizendo que inconscientemente eles estavam fazendo aquilo que o diabo queria. Pelo medo, pela insegurança, pela falta de fé. Ao invés de segurarem a responsabilidade, jogaram a responsabilidade nas águas. Três meses. Paula, que tamanho tem o seu hominho? Já tem 1 ano. Olha, 3 meses. Faz assim pro seu irmão, o herói de Deus tinha esse tamanho. Por que vocês aqui não fazem nada que eu peço? Ah, obrigado. Está sendo filmado, vocês vão para a televisão. Desse tamanho. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Jogaram o bebê lá dentro. Eu imagino os demônios conversando um com o outro, mandando um telefonema lá para o inferno, como não tinha celular naquela época. Eles falam através do demonecular. Um demônio vai falando com outro, porque o diabo não sabe o futuro, nem está em todo lugar ao mesmo tempo. Um demônio vai falando com outro, telefone sem fio. Chega lá no inferno, o diabo está lá, gordo, feio, careca. Não. Ele falta, eu falo essas besteiras. Olha para cá. Chega lá no trono do cão, a notícia, ó, tem um menino que escapou da morte. Eu imagino o diabo falando, o quê? Não é para nenhum escapar, de repente ele é o Messias, vai atrás dele. Ele manda os demônios, lá vem 2 demônios fortes, halterofilista. Mas igual o Dan DeVito, baixinho, gordinho, asqueroso. Chega eles lá, os demônios olham e falam, qual é a nossa missão, Satanás? Fale que nós estamos aqui para dar porrada, para bater muito. Fale, qual é a nossa missão? A missão de vocês é acabar com a vida de um bebê de 3 meses. Eu imagino olhando para o outro assim, me enlouqueceu. Desse tamanhozinho, o nosso amigo, precisa de 2. Eu só dou conta, não, vai os 2. Aí vai os 2 pegar o bebê. Um olha para o outro olha para o outro e fala assim, isso é covardia, vai você. Não, vai você. Não, vai logo, rapaz, vamos lá. Aí vai os 2 demônios pegar o bebê. Pergunta para mim se eles conseguem tocar nele. Fale para mim. Eu imagino ele soprando o vento. O vento bate no cestinho. O cestinho nem se mexe.
Joga uma água. A água passa por cima do cestinho. Olha dentro do cestinho. Tem um herói lá, de 3 meses assim, ó. Aliás, eu acho que ele não estava assim chupando o dedo. Eu acho que ele já era meio pentecostal, estava lá. Deus está lá na janela do céu. Não vem cá, anjos, todo mundo vem cá de novo. Olha lá para baixo, o que vocês veem? Estão vendo um bichinho, um pequenininho que vai afogar. O Senhor diz assim: vocês não entendem nada de visão. Ali está um homem que vai mudar o mundo. Ali está alguém que vai trazer a minha glória para a terra. Ali está alguém que vai abrir o mar vermelho para o meu povo passar. Os demônios não dão conta de usar os elementos. Eu imagino eles agora usando os animais. Os demônios entrando dentro dos leviatãs. Os crocodilos endemoniados. Imagine a situação. 2 crocodilos com a boca assim, ó, aberta. Quando chega perto do cestinho, isso aqui são conjecturas. Você tem a mente de Cristo, pode imaginar também. Chegando perto do cestinho, 1 metro. Antes de chegar a 1 metro do cestinho, a boca vai assim, ó. Um olha para o outro com a boca fechada e começa: o que está acontecendo, amigo? O outro: seu besta, você não está vendo? Olha o tamanho das mãos que está segurando a boca. Onde é que você acha que o anjo que fechou a boca dos leões fez um seminário antes? Fez um seminário fechando a boca de crocodilo. E digo mais: quem tem chamado de Deus não tem urso, não tem leão, não tem capeta. Demônios estão levantando voo, voltando para o inferno, porque não podem te parar, não podem acabar com o seu ministério, não podem. Você crê nisso? Então enche o peito diário, dá mais um grito de glória a Deus. Ô pastor, pois não. Não, mas todo chamado passa por isso. Às vezes passa por coisa pior. Quantas pessoas não mandam e-mail e perguntam: pastor, como é que faz para chegar onde o senhor chegou? Aí eu falo assim: quer chegar onde eu cheguei? Passe por onde eu passei. Sabe por que eu rio bastante assim? Porque às vezes eu acho que eu sou meio passado. É tanta luta, é tanto vento, é tanta tribulação que às vezes eu fico até tonto. Por outro lado, eu me sinto assim bem especial. Assim, o que os demônios veem tanto em mim, querem me atormentar tanto assim? Deve ser alguém diferente. Como você. Como você. Você não é uma mera obra do acaso. Você não nasceu porque o método contraceptivo do seu pai e da sua mãe fracassaram. Você nasceu porque Deus tinha um plano na sua vida e ponto final. Quanta gente andando na igreja igual caranguejo, só de lado, não anda para frente nunca. A pessoa tem pena dela mesma. Às vezes senta na frente do espelho e fica olhando com um lenço, uma caixinha de lenço, só para chorar dela mesma. Ela olha, passa a mão no espelho, sentindo pena dela, porque nasceu. Se você soubesse que você é um campeão desde que nasceu. Se eu provar para você que você é um campeão desde que nasceu, você promete dar um glória a Deus bem alto? Vocês aqui no púlpito prometem fazer isso? Você em casa que está assistindo promete fazer isso? Então escute. Quando você nasceu, você não sabia. Você participou da maior maratona de natação do universo. Da entrada do corpo da sua mãe até o útero. Pelo tamanho que você foi gerado, o homem coloca dentro do útero de uma mulher 40 milhões de gametas. 40 milhões de pequenos seres. Imagine você numa natação forte com 40 milhões de nadadores. Ah, pastor, mas a extensão é pequena. Da entrada da minha mãe até o útero é pequenininha, dá alguns centímetros. Para você que é grande.
para 40 milhões de seres pequeninos, é como se você saísse do Rio de Janeiro, nadasse até o Canal da Mancha, voltasse e voltasse para lá de novo, pelo menos 5 vezes. Você tinha tudo para parar no meio do caminho, como outros pararam. Mas de 40 milhões, só você nasceu. Eu quero que você faça uma coisa diferente. Agora eu quero que você fique de frente para um irmão aí. Eu quero que você diga para ele: olha, eu vou aplaudir a Deus pela sua vida. Você é um vitorioso. Aplauda a Deus para ele. Aleluia! Aleluia! Agora comece a adorar! Olhe para mim. Look at me, please. Olhe para cá. Hoje, Deus vai te dar poder para arrancar da mão de Satanás algo que ele levou embora há muito tempo. A sua coroa de príncipe, a sua coroa de princesa está na mão dele. Ele escondeu. Ele vai ter que ir de ré, vai ter que ir ajoelhado, vai ter que ir rolando no inferno buscar, ajoelhar na tua frente, limpar a coroa e te entregar na mão de volta. Pastor, pois não. O Senhor diz isso porque o Senhor é uma pessoa vitoriosa. O Senhor descobriu o segredo do sucesso. Quer ouvir qual é o segredo do sucesso? Fracasso. Fracasso é o segredo do sucesso. Porque a pessoa que só se dá bem na vida, ela não tem objetivos. Agora a pessoa, quando não tem onde cair morto, quando ela olha para o fracasso da existência dela, ela tem duas coisas a fazer. Ou ela faz aquele fracasso virar uma sombra sobre a vida dela para o resto da vida, ou ela vai usar esse fracasso como uma espécie de catapulta que vai jogar ela do buraco para as altas nuvens. Se você tem motivos para chorar, eu também tenho. Se você passou pelo vale, a escola que você está estudando, eu dei aula nela. Eu não gosto de falar do meu passado, mas quando o Espírito me leva, a gente precisa obedecer. Eu tive a linda oportunidade na vida de nascer numa família completamente desequilibrada, descontrolada. Eu tenho 32 anos. Há 32 anos atrás, numa cidadezinha de interior com 30 mil habitantes, que na época devia ter 18 mil habitantes, uma mãe solteira, não é como hoje que uma carioca inventou e levou para o mundo inteiro a história de gravidez independente, né? É tão lindo isso, a gravidez independente. Tucanizaram a mãe solteira. Tem que mandar isso para o Zé Simões da Folha. Gravidez independente. Há 32 anos atrás, a minha mãe foi escorraçada de casa. 32 anos atrás, ela perdeu emprego, perdeu tudo que tinha. Porque isso era uma coisa imoral. Meu pai é um homem casado, de bem, uma família estruturada. E aí, do fruto do pecado dos dois, veio uma semente. Semente rejeitada. Porque ninguém que não está casado e não se programa para ter um filho quer ele de bem. Essa história de você ficar chorando, eu sou rejeitado desde o bem da minha mãe. Pare com isso. Quem te rejeitou mesmo? A minha mãe. Quem é sua mãe? O hotel onde você ficou hospedado por um tempo de 9 meses? Quem é o seu pai? O mordomo que trabalhou para te dar comida? Quem te disse que você nasceu só deles? Eles criaram a carne para você. O que está dentro de você veio do céu. Mas bem, quando eu nasci, a dona Lúcia, minha mãe, tinha 16 para 17 anos, ela tinha um pequeno probleminha. A profissão dela era macabra.
Ela era fazedora de anjos. Fazedora de anjos é uma mulher que adquiriu a profissão de abortar bebês. Naquela época, moças da alta sociedade e prostitutas vinham ter com a minha mãe. Então minha mãe sabia a arte de abortar bebês. E dela, ela abortou vários. Mas quando se engravidou de mim, não conseguiu mais. Com 5, 6 anos de idade, eu vi os equipamentos que a minha mãe usava para abortar bebês. Ela deixou por descuido a porta do guarda-roupa aberta. Eu vi uma caixa com tantas coisas dentro que faria qualquer açougueiro se sentir um Peter Pan. Arames, agulhas de tricô, aparelhos de sucção, plantas, remédios. Coisas que ela dava para as mulheres abortar bebês. Quando eu vi aquilo, eu fiquei apavorado. Porque era um dia de família. Sabe aquelas reuniões de família que está tudo um tédio e um lembra do passado? Uma tristeza. Desenterrar o passado é um problema. Deixa o seu passado de lado, irmão. Para de olhar para trás. O livro de Crônicas diz assim: e o meu Deus está comigo, na frente. Porque é para você olhar para Ele. Para de olhar para trás. Está ouvindo isso? Para de lembrar da pessoa que te deu um beliscão na escola, da menina que puxou seu cabelo, da mulher que roubou seu marido. Para! Já foi! Fica gastando rios de dinheiro com psicólogo, psicanalista, psiquiatra, comprando livrinhos do Dr. Laí Ribeiro, assistindo programação da Seixonoye, indo para grupos de autoajuda, A, B, A, C, sei lá o nome do inferno onde você vai. Você está no melhor lugar do mundo, você está sentado hoje, espiritualmente falando, no divã de Jesus. Olha aí a cura para a sua alma chegando. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você não é resto, você não é lixo, você é luxo. Você é a melhor coisa que Deus fez nesse estado do Rio de Janeiro. Quem é Satanás? Aquele anjo caído, desprovido de glória, feio. O diabo é tão feio que se olhar para frente, para ele, você não sabe se ele está de frente ou de costa, porque não tem mais a beleza de Deus. Levanta a mão direita para cima com carinho, ombro do seu irmão de novo, chacoalha ele até ele ficar irritado, irrita ele. Diga para ele: pare de ficar andando igual caranguejo. Diga: Deus tem muito para te dar. Então levante, sacode a poeira e dá a volta por cima. Numa dessas reuniões de família, uma tia minha jogou uma coisa na cara da minha mãe me contou depois, que eu muito curioso. Minha tia falou assim: que mulher é você que mata até os seus filhos? E esse aí não está morto porque ninguém sabe por quê. Eu olhei para minha mãe assustada, eu assustado, disse: mãe, o que aconteceu? Minha mãe chorando me contou: eu tentei tirar você. Não foi uma nem duas. Fui para o hospital sangrando várias vezes. E o médico me olhava e disse assim: menina, tenha juízo. Eu falei: mas doutor, eu não posso ter esse menino. Assim: filha, mas você já tentou. Se esse não morre é porque alguém tem alguma coisa na vida dele. Chegou em casa, minhas tias tiveram que segurá-lo porque ela teve ataques, batiam na barriga e gritava: que desgraça, por que eu não mato essa desgraça? Minhas tias falaram a mesma coisa: se esse aí não morre, é porque alguém lá em cima quer alguma coisa com ele. Ninguém era crente, mas não precisa ser crente para ver um milagre estar em andamento. Você crê nisso? Eu tinha tudo para ser um sujeito desgraçado, com raiva, com ira, derrotado, para ajudar o tamanho que eu nasci. Olha o cabelo ruim. Você ri porque não é o seu, né? Para ajudar, cresci na Vila Tatu. É muita desgraça para um homem só. Me pergunte se por isso eu sou triste. Eu sou muito feliz, porque quando eu olho para o meu passado, até o meu passado fica de pé para me aplaudir. Você crê que Deus vai fazer isso com você? Então se prepare, porque o meu Deus vai começar a colocar asas nos seus pés.
Ô pastor, pois não. Estou cansado. Não aguento mais. Está cansado do quê? Estou cansado de tapar em minha boca. Não podia sentir o calor do sol. Estou cansado de não ter um alimento forte. Estou cansado de ser lançado nas águas. Demônio, crocodilo, todo mundo quer acabar comigo. Calma. Pergunta para mim, calma por quê? Eu não ouvi. Eu estou meio surdo. Porque antes que esse dia termine, você vai dormir num palácio. Deus já preparou alguém para te adotar. E Deus não vai te dar uma pessoa qualquer, mas Ele vai colocar princesa para te adotar. A não ser que você queira ser comum. A não ser que você queira ser mais um. A não ser que você queira ser um coitadinho. A não ser que você queira ser uma pessoa que seja o centro de todas as atenções do mundo. A não ser que você ache que o mundo inteiro gira em torno do seu umbigo. Se você quiser ser mais um, e daqui a pouco não ser lembrado por nada, somente como uma pessoa frustrada, triste, que onde chega só provoca angústia nas pessoas, que tudo que fala é só coisa negativa, será sempre um desses crentes que só dão trabalho. Agora, se você quer ser diferente, arregace as mangas da camisa, dobra a calça até o joelho, entra no rio comigo. Sanguessuga vai te pegar, vão te bater, vão te espancar, mas levanta. O unguento do Senhor está aí pronto para te curar. Entra no vale comigo. Saia de pé do outro lado, porque tem um bálsamo esperando. Lute contra o vento, lute contra as tempestades, ande na contramão da avenida. Ei, olhe para mim, já estou terminando. Sabe onde é que o Espírito Santo gosta de se mover? É sobre terra sem vida, sem forma e vazia. Escreve isso aí, dá uma pregação. O Espírito do Senhor gosta de se movimentar em lugar seco, frio, escuro, sem forma e vazia. Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque aí ele vai ter liberdade para fazer o que ele quiser na sua vida. Quando uma pessoa está afogando em alto mar, numa piscina ou num rio, o desespero da gente que está do outro lado é grande. E muitas pessoas não são salvas. Aliás, quase provoca uma desgraça maior. Sabe por quê? A gente vê a pessoa se afogando, a gente quer pular na hora e ajudar ela. Não pode. Se a pessoa está se afogando e você não tem experiência, deixe vencer as forças dela. Espera ela dar o golpe final, dizendo assim, não aguento mais. Ainda que ela se afogue, você terá 10 minutos para ressuscitá-la depois. Mas deixe ela lá. Fique perto, não se aproxime. Porque o desespero dela é tão grande que se você chegar perto dela, ela te afoga também. Sabe por quê? Porque ela está lutando com as forças dela. Enquanto ela estiver lutando com as forças dela, você não pode fazer nada por ela. Tem um Deus no céu esperando você parar de se debater nas águas. Ele está esperando você dizer assim, eu não aguento mais. Quando vencer as suas forças, ele entra lá e te tira de lá. Vai fazer a respiração boca a boca com você. Vai soprar o hálito da vida de novo dentro de você. E ele vai te ressuscitar. E os seus sonhos vão ressuscitar junto. Então comece e volte a adorar. Vai, Moisés. Pegue na mão da sua irmã, pegue na mão da sua irmã. Ramashurimikanderei, Torovasuribikalabada.
Anderema surita e emarquioba, neguei, orabala shuri andere carabadai. Olhe para mim. Segure na mão do seu irmão, olhe para mim. Você que está aí fora, faça isso também. É uma multidão lá fora. Eu quis dizer a você que Deus nem sempre vai falar com você no momento que você precisa. Como seguidor de Deus há muito tempo, eu, pastor Marco, tenho dificuldade em saber o que é que dói mais. Se o silêncio dele, ou se quando ele chama a atenção da gente. Deus se cala quando às vezes a gente mais precisa. Eu precisaria de 4 horas para concluir essa mensagem. Sabe quantos anos Deus ficou em silêncio com esse rapaz sem explicar nada para ele? 80 anos. Com 40 anos ele descobriu que era um judeu enrustido de egípcio. Foi para o meio do deserto, matou um homem e sumiu. Quando ele tem 80 anos de idade, está no monte, lá na terra de Midian. As ovelhas estão perto dele. E eu sempre pergunto o que é que um homem vai fazer com uma ovelha no meio de uma montanha. Pastor que tem juízo não leva ovelha para a montanha. Montanha não tem capim. O que Moisés foi fazer na montanha? Ele estava igual a você, vencido. Ele olhou para o passado dele, ele não viu nada que lhe desse condições de respirar. Ele ouviu a história do passado dele. E a história do passado dele fazia assim: você nasceu de um povo escravo, que não tem onde morar. Você não pôde ver o sol, não tinha comida para comer, não podia chorar. A sua família te jogou nas águas do rio. Você foi adotado por pessoas que não amavam a sua casa. E com 40 anos de idade virou assassino. Matou um homem. Enterrou na areia. Saiu do Egito. Deixou o palácio para morar no meio do deserto. Virou um nômade, um semita. Perdeu a realeza, os títulos de realeza. Deixou de ser chamado príncipe do Egito. Para virar um pastorzinho de ovelha no meio do mato. 80 anos de idade é muito para sofrer, não é? Ele está lá em Midian, sentado numa pedra, as ovelhinhas balindo do lado dele, e ele com pena de si mesmo. Debaixo da roupa dele devia ter uma faca, uma corda. Ele estava igual a você, querendo se matar. Deus levou ele no limite. Deus não entregará um ministério na sua mão sem antes te levar no limite. Você será testado como o ouro é testado pelo fogo. E quanto maior a luta, maior o ministério que o Senhor te dará. Não estou pregando uma mensagem para a igreja, eu estou pregando para obreiros aqui. Estou pregando para pastores que ainda não pastorearam, evangelistas que não evangelizaram, cantores que nunca cantaram. Estou preparando você para o amanhã. Olhe para mim. Eu imagino que quando Moisés ameaça tirar a faca do bolso e dar cabo da sua vida, porque o desespero nos leva a gerar dentro de nós o desejo de morrer. Alguém aqui já pediu para Deus para morrer? Não levante a mão. Tem muita gente. Eu já fiz isso. Antes de ser crente, pastor? Não. Depois que eu já era convertido. Na hora da luta, pastor? Não. Depois que eu tinha vencido Jezabel. Depois que eu tinha matado 850 profetas. 400 de Baal e 450 de Azera. Quando eu me achei um super-homem, fui vencido por dentro e fugi. As minhas maiores lutas foram sempre depois de uma grande bênção. Já dobrei o joelho no monte e falei: Deus, acaba comigo, Pai.
A minha família sofre por causa de mim. Eu gero bênção, mas tanta gente sofre por causa de mim. Você já fez isso? Moisés está lá no monte. Antes que ele faça uma besteira, uma sarça na frente dele começa a fumegar. Ele assusta, dá 2 passos para trás para correr, do meio da sarça sai uma voz íntima da raiva. Deus ficou 80 anos sem falar com ele. O dia que falou com ele como se fosse amiguinho íntimo, como se alguém que almoçasse com ele, jantasse com ele. Deus olhou para si: Moisés. Naquela época só chamava pelo nome quem era conhecido. Deus nunca tinha falado com ele. 80 anos de vida, Deus olhou para si: Moisés, tira as alparcas dos seus pés. O lugar em que você está é terra santa, eu vou te usar muito, hein? Está preparado? Deus está acendendo uma sarça diante de você hoje. Deus vai quebrar o jejum do silêncio. Deus estava calado porque ele não podia interferir na sua história. Não que ele não pudesse, mas ele não quis, porque se ele interferisse você perderia o milagre. Deus te levou até o limite. Agora que você acha que não dá mais, é a vez dele se aparecer. Não se assuste quando você ouvir ele chamar você pelo nome hoje. Deus manda dizer: é chegado o tempo. O tempo de cantar chegou. Aleluia! Marabashuri cantará em Dorobassure Anderei Laralaba Cantorobassuri Bicaralabacharabaiai. É o tempo de cantar, Renato. É o tempo de cantar, pastor Márcio. Sérgio, é o tempo de cantar. 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 Olhe para mim, vou terminar. Pegue no braço do seu irmão de novo. Prepare. Tem alguém para cantar o Restitui aí hoje? Ah, tem. Olha aqui para mim. Você só sofre demais porque Deus vai te usar demais. Pegue o tamanho da sua luta, multiplique por 1000. É assim que Deus vai te usar. Pastor, o senhor está falando isso de maneira desordenada? Não, estou falando isso com conhecimento de causa. Toda luta, todo sofrimento, toda traição que fizeram contra você é porque Deus preparou um tempo de regozijo na frente. E não acuse homens, não acuse mulheres. A sua luta é contra Satanás. E Satanás vai beijar a lona. Eu não sei qual é um round onde você está. Eu só sei que no último round você vai nocautear Satanás. O cinturão de ouro vai vir para o seu peito. Está preparado aí? Só para te mostrar como é que Deus vai te exaltar. Ouça mais essa história minha. 7 anos de idade, eu ganhei uma caixinha de engraxar sapato do meu pai. Tenho ela até hoje no meu escritório. Mandei invernizá-la. E às vezes quando eu estou querendo ficar muito orgulhoso, eu mando trazer a caixinha na minha sala. Eu ponho ela em cima da mesa e fico olhando para ela. Ali Deus trata comigo. O homem não pode esquecer as suas raízes. Está entendendo isso? Lembre agora do momento de luta. Quando Deus te exaltar lá na frente, Ele vai te exaltar. Quando Deus te tirar do último lugar da fila e te colocar no primeiro, quando Deus enriquecer a sua vida, quando Deus te fizer prosperar, não vai demorar. Não esqueça esses momentos agora. Pastor, mas o senhor falou que nós não podemos viver do passado. O passado não pode fazer sombra, mas se ele servir de alicerce para você. Porque os planos que foram embora, os sonhos que se perderam,
que era festa e agora é luto do que os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. Enche o seu peito de oxigênio para adorar. Que era festa e agora Quero ouvir. é luto do que já morreu. Escute. Podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Vem guerrear! Estou ouvindo barulho de grilhões quebrando. Os planos que foram embora, Estou ouvindo barulho de espada. sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder que um clamor pode ressuscitar. Senhor, os teus sonhos não podem morrer. Os teus sonhos não podem morrer. Os teus sonhos não podem morrer. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Chacoalha a mão direita. Diga comigo em nome de Jesus. Todos os demônios que provocam complexos,
que destroem a minha autoestima, que me jogam para baixo, que me deprimem, que arrancam os meus sonhos, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Fecha a sua mão, fecha. Levante para cima, eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. 1. Jesus vai te renovar. 1,5. A sua casa sofrerá um avivamento hoje. 2. A igreja que está gestante de um avivamento no Rio de Janeiro já vai dar a luz. 2,5. Satanás é um mentiroso, desgraçado, pobre e não tem poder sobre você. Prova isso para ele. 3. Joga no chão, piso em cima.